Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Eno Dias de Castro Filho. Eu sou médico de família e comunidade e epidemiologista e venho aqui apresentar alguma coisa para vocês sobre o Sistema Único de Saúde, tão falado e tão pouco conhecido, não é? Eu pretendo mostrar para vocês um pouquinho da história dele, assim, elementos mais importantes para que a gente compreenda de onde ele vem, para onde ele pode ir, porque ele não é exatamente como a gente gostaria e porque ele é tão mais do que muita gente pensa. E, num segundo momento, tudo bem rápido, apresentar para vocês algumas ideias que parecem que são muito importantes para quem deseja viver na escolha de amar sempre, que são escolhas para esse ano que nós estamos vivendo agora. Então vamos lá, vou tentar usar um recurso aqui desse meu sisteminha aqui, que primeiro acrescenta uma outra câmera, e agora eu vou poder mostrar para vocês uma linha de tempo que eu preparei. Vejam só, é o caminho do SUS. Como é que eu consigo fazer? Assim, eu acho que estão... Bom, eu vou mostrar ela inteira primeiro, e vocês vão depois poder ver passo a passo algumas coisas, tá bom? Então, olha só, primeira coisa é importante entender que antes de existir o Sistema Único de Saúde, pelas regras de saúde da ditadura militar, se nós fôssemos contar a população de agora, dos nossos 216 milhões e meio de brasileiros, naquelas regras, 180 milhões não teriam cuidado médico público hoje. E aí, finalmente, houve a vitória da democracia e bem-vindo o Sistema Único de Saúde, que foi criado na Constituição de 88, quando nós superamos a ditadura militar. Agora, a saúde se tornou um direito constitucional. Basta existir para ter direito aos cuidados necessários. Mas, na primeira eleição direta, em 1990, Collor derrotou Lula e, em seguida, vetou as fontes de financiamento previstas para o SUS na Lei 8080. Mas, um ano depois do Fora Collor, todos lembram que nós tiramos esse presidente democraticamente, o SUS começou a deslanchar. Foi criado a saúde da família e se iniciou um sonho real de todos com a sua saúde bem cuidada. E ele cresceu muito até 2016, esse sonho, através da saúde da família. Nós vimos que entre 1994 e 2016 houve um crescimento fantástico e maravilhoso do SUS. Ele incluiu transplantes. Imaginem o preço de um transplante se a pessoa tivesse que pagar. Foi criada a Anvisa para tomar decisões científicas sobre quais os tratamentos bons e sérios. Foi criado o SAMU, foram criadas as UPAs, tratamentos que seriam impagáveis do bolso das pessoas, como o tratamento do HIV, de câncer, foram incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Depois, quando se viu que era difícil ter médicos em toda parte, foi criado mais médicos, se pôde contar com a colaboração de médicos de vários lugares do mundo. Então foi um período de florescimento do SUS, embora quase sempre a mídia só mostre fatos negativos. Mas quem usa sabe o benefício que tem. No entanto, mesmo durante todo esse período de florescimento, nós precisamos ter em mente que os planos privados de saúde, que hoje contemplam 48 milhões de pessoas no nosso país, são descontados dos impostos. É recurso a menos no Sistema Único de Saúde que as pessoas gastam, ou as empresas gastam, para ter saúde de planos privados, que é chamada saúde suplementar. E é um recurso de impostos que não entra para o SUS. Depois houve o golpe de 2016, em que Temer e em seguida Bolsonaro aplicaram a Emenda Constitucional 95, que congelou o gasto social por 20 anos, gente. Só agora, em 2022, nesse ano que nós estamos, o corte para o SUS em função dessa emenda constitucional foi de 25 bilhões de reais. Vocês, então, têm como ter uma boa noção de por que o SUS não é melhor, né?
Mas nós não aprendemos muita coisa com essa pandemia? Nós não aprendemos que a solidariedade deve vir antes de outras considerações? Eu creio que pensamos ter aprendido, ao menos, não é verdade? Então, eu vou trocar a página aqui dessa apresentação para essa segunda parte, em que eu vou conversar com você sobre o que é necessário que aconteça com o nosso poder de voto em 2022 para que o Sistema Único de Saúde seja aquilo que nós precisamos no país. Então, vamos ver. Para quem ama e vota, qual é a nossa escolha sobre o SUS nessas eleições? Deixa eu mostrar aqui para vocês que é necessário superar esse teto de gastos, desse congelamento dos recursos sociais por 20 anos e trocar isso por justiça tributária. As pessoas acham que se gasta muito com recursos públicos e gastos sociais, mas vejam só, os impostos do Brasil, deixa eu aproximar um pouco mais, os impostos do Brasil, a arrecadação de impostos do Brasil, ela é muito sobre o consumo e muito menos sobre a renda e muito menos sobre outras coisas como propriedade. Vejam, por exemplo, os Estados Unidos. Boa parte da arrecadação, muito maior, é sobre a renda. As rendas mais altas é que precisam sustentar os impostos. E sobre o consumo não, porque nós precisamos comer, nós precisamos andar de transporte, tudo, né? E mesmo lá, que protege tanto a riqueza, vejam que é o dobro, essa cor vermelha é o dobro da arrecadação sobre a parte de propriedade em relação ao Brasil, lá 12% e aqui 6%. Vamos ver a França também, olha só, o nosso 44% de consumo na França também é 25%, é muito menos, é mais ou menos como também no Canadá, olha, 24%. Olha bem no Canadá, a maior parte sobre a renda alta. Então não faz sentido que a gente queira cortar gastos em vez de ajustar a arrecadação, entendem? É preciso justiça tributária e não corte de gastos sociais. Outra coisa muito importante das nossas escolhas para esse ano. Quando a pauta é medicina, gente, nunca mais vamos permitir que a loucura predomine sobre a ciência. Falsos tratamentos nunca mais, como esse negócio de hidroxicloroquina e ivermectina para Covid, que, nossa, é um absurdo terem feito isso com a cabeça das pessoas aqui e tanta gente que morreu sem precisar porque se adiou a vacina. Nós precisamos ter escolhas de equidade, ou seja, mais para quem precisa mais. Vejam esse desenho. Aqui a gente nem está falando de igualdade. Igualdade seria tratar igual a todos. Não, nós precisamos de algo melhor que isso. Nós precisamos de equidade, que significa dar mais a quem mais precisa. Vejam ali no desenho. Percebem? É assim que nós precisamos. Ajudar as pessoas a ter a altura que elas precisam para poder se desenvolver e não tratar todos de modo igual. Isso significa que nós precisamos inverter a proporção de gastos públicos e privados em saúde no Brasil, que hoje é uma aberração, mas o gasto privado é maior que o gasto público em saúde. E vejam só, aqui eu estou mostrando um pouquinho da pirâmide das idades, né? Lá embaixo, na base dessas pirâmides ou triângulos, nós temos pessoa recém-nascida e lá no topo os mais idosos. Em 1950, nós tínhamos quase nada de idoso e uma base maior de recém-nascidos e crianças. Nós já estamos aqui perto de 2030, vejam como mudou. Nós temos muito mais idosos. Sabe o que isso significa em saúde? Significa que em vez de um monte de infecção de garganta, ouvido, ou até mesmo pneumonia e diarreia, que a gente ainda tem, nós temos muito mais doenças crônicas, essas que se arrastam, como diabetes, pressão alta, a própria AIDS, e uma série de doenças que requerem o quê? Não um prontinho socorro para dar um antibiótico, requerem muito acompanhamento integral da pessoa, sempre com a mesma referência de saúde para poder conhecer bem ela
e que tem a tecnologia necessária para resolver os seus problemas. Isso aí é a saúde da família, gente, só que com mais investimento, com tecnologia e telemedicina também. Então, 2022, tu é um defensor da vida? O primeiro critério é votar em quem defende o SUS. Vamos lá? Vamos voltar à democracia no Brasil?